Muito antes dos mangás serem um artigo comum em nossas bancas e livrarias, revolucionando o nosso mercado editorial de quadrinhos, algumas investidas no mínimo curiosas baseadas em séries japonesas de sucesso na TV foram lançadas por aqui. A qualidade variava bastante e neste Trivia Box vamos mostrar um capítulo à parte do nosso mercado que desperta saudosismo em muita gente. Com vocês, os quadrinhos dos heróis japoneses no Brasil. Vinheta, por favor. No início dos anos 70, a editora Abril publicava uma revista chamada Diversões Juvenis. E não é isso que você está pensando. O título tinha como diferencial ter a cada edição um personagem diferente, uma espécie de teste para que revistas solo fossem lançadas. E foi na edição 40, a última da revista, em janeiro de 1977, que pela primeira vez um personagem de anime ganhava uma revista aqui no Brasil. Era o Speed Racer, que na época fazia um sucesso estrondoso na TV Tupi. A recepção da revista foi tão boa que já em março do mesmo ano, a edição de número 2 já estava nas bancas. Sim, a Diversões Juvenis 40 acabou sendo considerada a número 1 de Speed. E tudo durou até dezembro de 1979, num total de 18 edições e um especial publicado em dezembro de 1977. As histórias eram produzidas originalmente na editora Abril da Argentina, mas também teve material produzido por aqui. Já em 1994, a editora Scala lançou por aqui As Novas Aventuras de Speed Racer, baseado no desenho americano produzido no ano anterior pela Fred Wolf Filmes, mas que não teve vida muito longa. Publicado originalmente nos Estados Unidos pela Now Comics, teve um total de 8 edições, porém por aqui somente as 2 primeiras foram lançadas pela Scala. Em 2000, a Abril voltaria a apostar no piloto, lançando uma minissérie em 3 edições, feita pelo coreano Tomi Yuni e publicada pela editora americana Wildstorm um ano antes. É bom lembrar que o mangá original de Tatsuya Yoshida também foi lançado no Brasil, primeiramente em uma edição da Conrad baseado na americana, que compilava algumas histórias do herói, e posteriormente em 2 volumes pela New Pop, dessa vez sim com a obra completa. Na década de 80, o herói Spectreman fazia sucesso no SBT, que ainda se chamava TVS naquela época. Aproveitando a popularidade da série, a Block Editores lançou em 1983 o primeiro quadrinho de Tokusatsu aqui no Brasil. Porém, a revistinha tinha algumas características bem interessantes. Reza a lenda que a editora carioca não possuía o licenciamento para publicar o título e por isso a cor do herói foi trocada. Na TV, prevalecia o dourado com marrom, enquanto na versão em quadrinhos o herói era azul e cinza. Isso sem contar que fizeram uma boca bem estranha nos quadrinhos. O nome civil do personagem também foi alterado de Kenji para Kenzo. O vilão Dr. Gore sofreu algumas mudanças, passando de um macaco loiro para uma figura que não lembrava muito bem o personagem original, além de mudar o cabelo para preto. Vai ver, ele trocou de peruca, né? Pois fique sabendo que é possível sim! Apesar das diferenças, a revista fez bastante sucesso durando até 1986, com um total de 30 edições, com roteiros de Carlos Araújo e arte a cargo do estúdio do desenhista Eduardo Vetilo, seguindo o padrão dos cómics americanos. É bom comentar que da edição 16 até a 30, as capas da revista passaram a ter uma pintura mais realística, então volta e meia, alguma mulher com curvas mais acentuadas aparecia na capa para chamar a atenção da molecada da época. Em 1984, estreou na Rede Manchete um anime chamado D'Artagnan e os Três Mosqueteiros, uma produção de 1981 da Nippon Animation em parceria com a BRB International, uma produtora da Espanha. A exibição mais lembrada e bem sucedida foi dentro do Clube da Criança, na época apresentado pela Xuxa. Porém, a série perambulou por todos os infantis do canal, se despedindo da programação em meados de 1986. Aproveitando a boa popularidade do anime, ainda em 1984, a Block Editores lançou uma revistinha chamada Rede Manchete Apresenta D'Artagnan e os Três Mosqueteiros, que durou apenas uma edição. Porém, no ano seguinte, a RGE, editora pertencente ao Grupo Globo, passou a publicar uma revista com a quadrinização dos episódios do desenho, que teve um total de 16 edições. Após o cancelamento do título mensal, 2 almanaques foram publicados em 1987, já pela editora Globo, contendo a quadrinização dos episódios finais da série, ou seja,
toda a saga do Mosqueteiro Canino foi lançada por aqui. Zillion chegou à Rede Globo em 1988 graças a uma parceria curiosa entre a emissora e a Tectoy. É que nessa parceria a Tectoy pagou a emissora carioca para exibir a animação nas manhãs de domingo. Eu posso explicar. Sim, amiguinhos, a Globo não quis comprar a série e a Tectoy cedeu tudo dubladinho de graça e ainda pagou pela exibição. Acertos comerciais estranhos à parte, a estratégia deu certo e a Tectoy vendeu muitas quinquilharias baseadas no anime. E o item que nos interessa nessa matéria foi a revista publicada em 1990 pela Misto Quente, um selo da Abril dedicado principalmente ao lançamento de figurinhas. O álbum dedicado ao anime trouxe uma revista de variedades que possuía uma história em quadrinhos que adaptou o segundo episódio da série, intitulado Operação Zillion, ficando com arte a cargo da dupla Ataíde Braz e Roberto Kusomoto. Só que a coisa toda parou por aí e nenhuma outra adaptação em quadrinhos foi lançada. Curiosamente, nos Estados Unidos, Zillion teve uma revista regular com uma arte que misturava o estilo do anime com o estilo próprio dos comics americanos. Já falamos sobre Zillion em 2 oportunidades aqui no canal. Para saber mais, acesse o nosso Trivia Box sobre os animes exibidos pela Globo. O link está na descrição. No final dos anos 80, Jaspion e Changeman já eram um sucesso absoluto nas manhãs da Rede Manchete, elevando a audiência do Clube da Criança, que na época era apresentado pela Angélica, às alturas. Foi então que em 1989 a Block lançou nas bancas a revista chamada O Fantástico Jaspion. Ao contrário do que havia sido feito com Spectrum Man, dessa vez a editora optou por publicar os quadrinhos no formato fotonovela. Foram apenas 2 edições, cada uma com 2 histórias que adaptaram os primeiros episódios da série, o que para muitos foi um alívio, já que o material usava imagens captadas em baixa resolução, comprometendo a qualidade. Ao analisar as capas das 2 edições, dá para notar uma certa falta de cuidado da editora, já que a imagem do herói nas duas é a mesma. Poucos meses depois, a editora Ebal lançou nas bancas revistas de atividades de Jaspion e Changeman e, claro, quadrinhos. A revista Pôster, sim, esse era o título do selo, trouxe 2 edições estreladas pela dupla Jaspion e Changeman. Posteriormente, ambas as séries foram transferidas para o selo Quadrinhos 7ª Série, em que as 6 primeiras edições traziam 2 histórias, uma para cada série, todas bem curtinhas devido à quantidade reduzida de páginas dedicadas a cada uma. A produção das histórias ficaram a cargo do Estúdio Velpa, mas após 6 edições, a editora Abril, novamente ela, adquiriu os direitos de Jaspion, Changeman, Flashman e outros personagens da distribuidora Everest Video. Porém, como o filão estava dando certo, a Ebal resolveu continuar com as adaptações de live action japoneses. Assim, ela adquiriu os direitos de Charivan, Machine Man e Gogol 5 da obscura Ouro Filmes e Giban e Jiraiya da Top Tape. Do número 7 ao 12, a última do selo, foram publicadas 2 edições estreladas por Gogol 5, 2 por Machine Man e 2 por Charivan. Como curiosidade, a edição de estreia de Machine Man teve um crossover entre o herói e Charivan, todas ainda a cargo do Estúdio Velpa. Mesmo sendo personagens B se tratando de heróis japoneses aqui no Brasil, a revista não fez tão feio, sendo que uma edição do Gogol 5, por exemplo, chegou a vender 60 mil exemplares, segundo o Alexandre Nagado, que trabalhou em várias revistas da época. Talvez a falta de popularidade fez com que as edições estreladas por Charivan tivessem como capas fotos do herói, ao invés de serem desenhadas como as demais, o que daria mais similaridade a Jaspion e talvez confundisse um garoto mais desatento ou daltônico, já que o Charivan era vermelho e o Jaspion era prata, bem diferentes, ou você confundia? Era uma cilada. Entre os anos de 1991 e 92, já sob o selo O Herói 12ª Série, foram lançadas 3 edições estreladas pelo Ninja Jiraiya. A primeira adaptava o episódio As 7 Sombras, e as 2 últimas traziam histórias originais e uma melhor qualidade, ficando essas a cargo do Estúdio Velpa. Uma das últimas publicações em quadrinhos da editora Ebal foi uma revista chamada Super X, que trouxe no primeiro volume o policial de aço Giban. Com a ida dos heróis licenciados pela Everest para a Abril, iniciou-se uma das fases mais ousadas dos quadrinhos de Tokusatsu aqui no Brasil, o universo expandido da revista O Fantástico Jaspion. Nessa fase, também a cargo do Estúdio Velpa, estabelece uma continuação não oficial da série de TV após a derrota de Satangos. Com um traço bem típico de quadrinhos americanos, é mostrado um Jaspion com uma personalidade diferente da vista
vista na televisão, que aqui virou um mulherengo, além de unificarem em um mesmo universo todas as tramas das demais séries. Ao todo foram publicadas 12 edições que, além do Jaspion, traziam outros heróis licenciados pela Everest Video. Até mesmo o Boomerman, coadjuvante do Jaspion, teve a sua história solo com direito a um romance com a Sayaka de Changeman. Alexandre Nagado, Roberto Martins, Rodrigo de Góes, Aluir Amâncio, entre outros, formavam o time dessa audaciosa empreitada, lembrando que os mesmos foram responsáveis por grande parte do material editado pela Ebal. As primeiras edições da revista foram um grande sucesso. Falam-se que algumas chegaram a vendas próximas a 100 mil exemplares, porém ela saiu de circulação para dar lugar a um projeto ainda mais ambicioso. Mas antes disso temos que falar sobre o Change Kids, uma versão fofinha do Esquadrão Relâmpago Changeman, criado pela Everest e pelo Estúdio Velpa para atingir um público ainda mais infantil. Com histórias que poderiam ser descritas como se a Turma da Mônica fosse um Sentai, o título teve 7 edições pela Editora Abril em 1991 e algumas revistas de passatempo pela Ebal. Curiosamente, o Change Griffon aparecia na revista com a cor azul e não preta, fora que o Change Robô passou a ser um personagem de estatura normal e sempre presente nas histórias. Voltando a falar do universo tokusatsu da Editora Abril, depois do cancelamento da revista O Fantástico Jaspion, a empresa resolveu apostar as suas fichas em uma revista que unisse os heróis antigos como Jaspion, Changeman e Flashman com a segunda leva da geração Manchete. Renascia aí a revista Heróis da TV. O nome não era estranho para muita gente, uma vez que nos anos 70 foi usado como título de uma revista estrelada pelos heróis da Hanna-Barbera e na década seguinte por heróis da Marvel Comics, mesmo que nesse caso a maioria nunca tivesse aparecido na TV. A primeira Heróis da TV estrelada pelos japoneses foi lançada em janeiro de 1992, durando 21 edições e um almanaque. Cada edição tinha como capa uma série da segunda leva de seriados da Everest, Spilvan, Maskman e Black Kamen Rider. Porém, a hegemonia dos seriados da Toei seria quebrada com a inclusão de Cybercop, que era da Toho e licenciado pela Sato Company. Inclusive, em 1993, os policiais do futuro chegaram a estrelar um almanaque próprio, assim como Spilvan, com direito a uma história que mostrava a batalha do herói contra o Jaspion. Aliás, a revista misturou tudo, tanto que eram comuns vários crossovers entre as séries, que variavam dos aceitáveis até as bizarrices totais. Tá sarcástico? É claro que não. Mesmo não tendo virado um grande hit no Brasil quando passou pelas manhãs da Globo e bem mais tarde pela Locomotion, o anime transgênico Robotech ganhou uma chance nas bancas brasileiras pela Panini em 2003. Com 12 edições e um encadernado, o título trouxe 2 minisséries publicadas nos Estados Unidos pela Wildstorm, cada uma com 6 edições, seguindo uma arte que mesclava comics com influência dos mangás. Bem, essas foram as histórias em quadrinhos baseadas em heróis japoneses da TV que foram publicadas aqui no Brasil, mas não paramos por aqui, pois existe um outro estilo de quadrinhos, as fotonovelizações, que inclusive já citamos algumas aqui, que merecem um capítulo à parte. Esse capítulo extra vai estar anexo a esse vídeo e se já estiver no ar, vai aparecer o link em algum lugar por aqui. Mas por agora nós paramos por aqui. Se você gostou, deixe o seu like e também se inscreva no canal se você for novo por aqui para receber as nossas atualizações. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, falou!